Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos pais aqui, dos familiares. Algumas crianças, os pais não puderam estar, mas estão seus avós. Alguns são os padrinhos e as madrinhas. E obrigado porque não existe catequese das crianças sem vocês. E gostaria de reafirmar que a missa de hoje, com a introdução no catecumenato dessas crianças que foram uma por uma visitadas, foi um trabalho de evangelização das nossas catequistas, que merece uma salva de palmas aqui da nossa paróquia. Isso mesmo. Então, parabéns por essas catequistas que visitaram as casas, que foram fazer o pré-catecumenato nas famílias de vocês. Antes a igreja ficava esperando as crianças virem. Hoje é a igreja quem vai através dos catequistas nas casas, justamente para dizer que a catequese não é só feita pela criança, a catequese é feita pela família inteira. Quem assume a responsabilidade de ir por 2 anos, se preparando até a primeira comunhão, não é a criança somente, são os pais. Por isso mesmo, a partir de hoje, queridos pais, vocês assumiram um compromisso que vai comprometer também vocês dois. Não é só a criança que está comprometida. A igreja entendeu, depois de ter perdido muitos fiéis, que o erro não estava exatamente na parte de cima, mas na base da igreja católica. E a base da igreja católica são as famílias, são as crianças. Uma catequese mal feita, sem a participação dos pais, vai criar um cristão também mal formado. E a catequese não para nessa idade. Todos os católicos que só se preocuparam em aprofundar a sua fé quando tinham 7, 8, 9 anos de idade, hoje são católicos ultrapassados. Porque a nossa fé, meus irmãos, ela se atualiza. Ela requer aprofundamento. Então, eu convido os pais a fazerem catequese junto com seus filhos, a acompanharem os seus filhos. Só assim pode dar certo o sonho de família. Olha o que Jesus disse no evangelho de hoje. Quando o Filho do Homem vier, 2 homens estarão trabalhando, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo, uma será levada, outra será deixada. Por que isso? Não depende do que essa criança esteja vestida, não depende se ela fala melhor ou pior, depende da catequese, do que ela leva no seu coração. Porque uma catequese bem feita leva essas crianças a terem um encontro com Jesus Cristo. E uma pessoa, uma vez encontrada por Jesus Cristo, nunca mais ela é a mesma. Quem me diz isso não sou eu, é a Bíblia. Zaqueu, a mulher adúltera, samaritana, todos que encontraram Jesus tiveram suas vidas transformadas. Assim acontecerá com essas crianças se vocês, pais, acompanharem-nas. Nunca permitam, queridos pais, que a primeira oração seja aprendida na escola ou na igreja. Quem tem que ensinar a primeira oração é você dentro de casa. Uma boa mãe, um bom pai que se preze, não dá esse disparate de as crianças, seus filhos, aprenderem o nome do pai na rua. Ela não se dá esse direito, ela diz, não, essas coisas meu filho aprende aqui dentro. Lá na igreja eles vão aprofundar. Lá na escola eles vão aprofundar. Mãe que se preza, pai que se preza, não dá esse gostinho dos seus filhos aprenderem as primeiras orações fora do seu lar. Por isso, catequese só dá certo se for feita em família. E os nossos catequistas aqui na paróquia sabem disso, porque nossa paróquia é pioneira na evangelização da iniciação à vida cristã com o pré-catecumenato nas casas. Os catequistas também são formados para isso. Eles também são aprendizes desse modelo de evangelização. Se uma criança como essa, com 9 anos de idade,
Vem à missa. Vem proclamar uma leitura bonita como essas crianças fizeram. Olham para a assembleia e não veem nenhuma referência de seu sangue. Pai, mãe, irmão, avô, na assembleia. Sabe o que acontece na cabeça da criança? Eu não vou. Não vou porque minha mãe tem alguma coisa errada lá, que ela só me manda, mas não aparece. O mesmo se aplica aos catequistas. Só é catequista quem vem na missa. Quem não vem não é catequista. Quem vive a experiência de Cristo na missa. Só isso. Porque só dá quem tem. Sim ou não? Ninguém dá o que não tem. Um pai, uma mãe, um catequista só pode oferecer para uma criança a fé se ela tiver fé. Só se transmite o que se tem. E novamente, olha o evangelho de Jesus desse primeiro domingo do Advento. Fiquem atentos, não sabeis a hora em que o Senhor virá. Fiquem preparados. Na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Não é para ter medo dessas palavras de Jesus, é para ter esperança. Na igreja e em casa, as crianças aprendem a ter um dom do Espírito Santo, um fruto do Espírito Santo chamado temor de Deus. Quem já ouviu falar no temor de Deus, levante a mão para a gente ver. Temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus é o respeito pelas coisas sagradas. No tempo de Noé, antes do dilúvio, o Evangelho diz que as pessoas comiam, bebiam, Noé avisava, olha, vai vir o dilúvio, venham se proteger na arca. As pessoas não estavam nem aí. Elas faltavam o quê? Temor de Deus. O temor de Deus, sabe, uma pessoa que tenha temor a Deus, ela sabe a importância de não faltar à missa aos domingos, por exemplo. Uma pessoa que não tem o temor a Deus, ela acha que tanto faz. Confessar, não confessar, comungar, não comungar, vir à missa, não ir à missa, pedir a bênção, tanto faz. A pessoa sem temor a Deus, ela banaliza tudo. Ela acha que tudo é superficial. Quinta-feira, agora de manhã, eu celebrei a missa dentro da FEG, a Unesp, aqui de Guaratinguetá. Fui muito bem recebido pelo vice-diretor, os professores, os alunos. E na missa lá, eu repeti o que estou falando aqui para vocês. Antes de um jovem perder a fé na universidade, ele perdeu a referência religiosa dentro de casa. Perdeu o temor de Deus. Antes de um adulto se declarar ateu num cursinho pré-vestibular, ele já foi perdendo o temor a Deus em diversas outras coisas. Ninguém perde a fé da noite para o dia. Entenderam o que o padre está dizendo, sim ou não? Antes de alguém perder a fé e se declarar ateu, já faltou à missa muitas vezes, achou que não tinha nada demais, não se confessa há anos e nem acha que isso seja importante. Não acha significativo, por exemplo, fazer o sinal da cruz, rezar de manhã, de noite, pedir a bênção aos mais velhos. Não acha nada disso significativo e até teoriza isso como algo superficial. Para perder a fé está a um passo. Até considerar o próprio Deus como algo passageiro. É nisso que Jesus está nos alertando. Sejam vigilantes, prestem atenção, fiquem preparados. Ninguém perde a fé da noite para o dia. A fé vai se perdendo aos poucos e os pais não estão prestando atenção nisso. Prestem atenção, queridos pais. Prestem atenção, queridos avós. Esta geração dos avós, nós temos que nos curvar, nossa geração tem que se curvar e admitir que eles têm mais temor a Deus do que a gente. Geralmente quem pergunta se a criança está indo na catequese é a avó ou o avô. Porque foram criados na dimensão do temor a Deus, na dimensão correta. Não por medo, mas por amor. E saber o quanto é importante as coisas divinas.
E eu repito para ficar bem gravado: quem não tem temor pelas coisas de Deus acabará por desrespeitar o próprio Deus. Há pouco, uma pessoa chegou assim: padre, dê uma benção aqui para uma imagem. Se o padre não tiver temor a Deus, ele acha que isso é bobagem. Se a pessoa não tiver temor a Deus, ela acha que não precisa, que basta pegar da loja e pronto. Se uma criança chegou para o padre e disse assim: sua bênção, padre, que alguém lhe ensinou que o temor a Deus é importante. Isso não é questão de educação. Isso é questão de fé, de temor a Deus. Entenderam a diferença? Temor a Deus pode levar alguém para o céu. Pode levar essas crianças para o céu. Daqui a pouquinho, quando elas voltarem para casa, elas vão dizer: papai, mamãe, hoje eu não quero ir com essa cruz, eu posso jogar ela no chão? Se porventura isso acontecer, aí você, papai e mamãe, vão explicar, se acreditarem, porque só dá o que se tem, né? Não, isso é um objeto sagrado, isso é um símbolo da nossa fé, vamos guardar aqui. Esse respeito às coisas sagradas, o mundo de hoje está perdendo, mas você não pode ir na onda desse mundo de hoje. Temor a Deus pode nos salvar. Respeito às coisas sagradas podem nos salvar. E para concluir, foi tão bonito hoje ver essas crianças. Olha, são 54, fora 7 que vão vir com a idade inferior para pré-catequese. Tem cerca de 78 a 80 crianças já em processo de primeira Eucaristia o ano que vem. Particularmente, eu sei do trabalho de cada catequista e do que é desenvolvido nas nossas catequeses aqui na minha paróquia. E eu tenho certeza e a confiança de que nós estamos fazendo o melhor pela educação religiosa dos seus filhos. Porque aqui está o futuro prefeito de Guaratinguetá, por exemplo, a primeira-dama, ou a prefeita, ou um bom professor, ou um bom padre, uma boa irmã. Enfim, aqui estará o futuro da nossa cidade. Uma pessoa que, a depender de como for catequizado, com a ajuda de seus pais, poderá fazer a diferença na cidade inteira, ou quem sabe até fora dela. Uma pessoa bem catequizada faz muita diferença no mundo de hoje. Uma pessoa que recebeu uma boa catequese, ela faz toda a diferença até na pessoa que ela vai escolher para ser o seu esposo ou a sua esposa. Ela vai ter critérios, ela vai ter virtudes, ela não vai dar um passo qualquer. Ela vai se valorizar o suficiente para esperar e escolher uma pessoa de valor também. Ela vai pensar: meus pais me educaram tão bem, me transmitiram tão bem a fé, que eu não posso dar pérolas aos porcos. Se valoriza e valoriza o outro também. Pensemos nisso, queridos irmãos. Esta homilia é mais para gente grande do que propriamente para os pequenos, que terão 2 anos de cada semana estarem sendo instruídos na fé. Mas, queridos pais, eu espero sempre vos encontrar aqui a cada domingo, para juntos, padre e pastor, ovelhas, nós fazermos também a nossa catequese. Você acabou de assistir esse vídeo, eu te convido a se inscrever nesse canal no YouTube, Padre Aloísio Mota, curtir, comentar, dar a sua opinião e compartilhar esse vídeo. É assim que nós, através do YouTube, conseguimos evangelizar, levando a palavra de Deus para todos os seus familiares e amigos. Deus te abençoe.